E agora mais uma aula, nossa aula 28. O eixo 3, Políticas de Segurança e Defesa, Ambiente Nacional e Questões Emergentes. Em continuação ao tópico 8.2, que era a Base Industrial de Defesa, que foi a última aula, agora o tópico 8.2.1. Compras públicas estratégicas e o 8.2.2, Plano Nova Indústria Brasil, Soberania e Defesa Nacionais. Isso vai estar na sua prova, especialmente a nova indústria nacional, porque é deste governo. Então, especial atenção hoje para esses dois tópicos. Eu vou repetir. Esse tópico é presença certa na sua prova. Começamos então com as compras públicas estratégicas, que se referem à utilização do poder de compra do Estado, não apenas para adquirir bens e serviços de forma eficiente e econômica, mas também como um instrumento de política industrial tecnológica e de defesa do Brasil. No contexto da Base Industrial de Defesa, a BID, as compras públicas deixam de ser meramente transacionais para se tornarem um motor de desenvolvimento e de garantia da autonomia estratégica brasileira. E quais os conceitos e fundamentação? O conceito de compra pública estratégica para a nossa defesa vai além da simples aquisição de um produto pronto para uso, entre aspas, e envolve, primeiro aspecto, a priorização de produtos nacionais, também, segundo aspecto, o fomento à pesquisa e o desenvolvimento, terceiro aspecto, a transferência de tecnologia e o quarto aspecto, a garantia de manutenção e suporte. Já sabem, vamos voltar um a um. Primeiro aspecto, a priorização de produtos nacionais. É dar preferência a bens e serviços desenvolvidos e produzidos no país, mesmo que, em alguns casos, possam ter um custo inicial ligeiramente superior ao de um produto importado, por exemplo, considerando os benefícios a longo prazo para o Brasil. E o aspecto 2, o fomento à pesquisa e desenvolvimento. Trata-se de direcionar recursos para projetos de pesquisa P&D, pesquisa e desenvolvimento, que visem o desenvolvimento da tecnologia de defesa de ponta, muitas vezes em parceria com universidades e institutos de pesquisa. Terceiro aspecto, transferência de tecnologia. Sigla TOD. Exigir em contratos com fornecedores estratégicos a transferência de tecnologia para empresas nacionais, a capacitação do BID a absorver, a dominar, futuramente desenvolver suas próprias soluções. E o quarto aspecto, a garantia de manutenção e suporte, é assegurar que a manutenção e o suporte logístico dos equipamentos adquiridos possam ser realizados no país, no Brasil, reduzindo então a dependência externa. E a fundamentação para as compras públicas estratégicas está ligada à segurança nacional e à autonomia estratégica, porque a dependência excessiva de fornecedores externos para equipamentos e tecnologias de defesa pode gerar vulnerabilidades para o Brasil. E essas vulnerabilidades podem ser significativas em momentos de crise, como questões de embargos ou interrupção de suprimentos ou restrições de uso. E para isso temos um outro aspecto a ser observado: quais são os mecanismos e instrumentos legais no Brasil para a compra de defesa. O Brasil tem avançado na criação de marcos legais e mecanismos para impulsionar essas compras públicas estratégicas em áreas de defesa.
A primeira lei a ser levada em consideração e que você precisa da leitura da lei seca é a Lei 12.598 de 2012, que é a Lei de Produtos de Defesa, a PRODE. 12.598 de 2012, anotem aí. Essa lei ela é um marco fundamental. Por quê? Ela define os produtos de defesa e os sistemas de defesa, o SDE, estabelecendo um tratamento tributário diferenciado e mecanismos de incentivo para as empresas que atuam nesse setor e permite a preferência de compras para produtos nacionais que atendam a requisitos de conteúdo tecnológico e industrial que seja de interesse do Brasil. Mais uma lei, o Regime Tributário Especial para a Indústria de Defesa, o RETID, R-E-T-I-D, criado pela Lei também 12.598 de 2012, concede a desoneração de impostos, por exemplo, PIS, PASEP, COFINS, IPI, para aquisição de PRODE e SDE, visando reduzir os custos e aumentar a competitividade da base industrial de defesa. Mais uma questão: parceria público-privada, PPP e offset. É o incentivo a parcerias entre o setor público, Forças Armadas, Ministério da Defesa e empresas privadas para o desenvolvimento e produção de bens de defesa. A política de offset, compensação tecnológica, industrial ou comercial em grandes compras, que sejam militares, por exemplo, com empresas estrangeiras, visa garantir o retorno tecnológico e industrial para o Brasil. Mais um ponto: programas estratégicos das Forças Armadas, grandes projetos como o Programa de Desenvolvimento de Submarinos, o PROSUB, o desenvolvimento de aquisição de avião de transporte, o KC-390 Millennium, e o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, o SISFRON, são exemplos claros de como as compras governamentais são utilizadas para impulsionar a base industrial de defesa, com exigências de nacionalização de componentes e a transferência de tecnologia estrangeira para o Brasil. E o fomento da P&D, o Ministério da Defesa e as Forças Armadas, em parceria com universidades e centros de pesquisa, em projetos de pesquisa e desenvolvimento, para desenvolver tecnologias inovadoras que atendam às necessidades da defesa e impulsionam igualmente a base industrial de defesa. Chegamos aos desafios e benefícios. Desafios das compras estratégicas. São os custos iniciais, é o primeiro desafio. Os produtos desenvolvidos e produzidos localmente podem ter o custo inicial mais elevado, devido à falta de escala de produção e à necessidade de amortizar os investimentos em pesquisa e desenvolvimento desse produto. Temos ainda o ciclo de vida longo. O desenvolvimento de produtos de defesa é um processo de longo prazo e exige o planejamento e investimentos consistentes ao longo de vários governos. Temos a questão, novamente, burocracia e complexidade. Os processos de compra governamentais podem ser lentos e burocráticos, o que vai dificultar a agilidade necessária para o setor de defesa. E ainda a concorrência internacional. A BID, a Base Industrial de Defesa Brasileira, enfrenta a concorrência de grandes players globais, que muitas vezes contam com subsídios e apoio governamental massivo. E, por último, a manutenção de capacidades. É um desafio manter as capacidades industriais e tecnológicas desenvolvidas após a conclusão de grandes projetos, que garantiria, então, a sustentabilidade da nossa base industrial de defesa. E quais os benefícios de haver uma compra estratégica e a nossa base industrial de defesa desenvolvidas?
Primeiro, benefício de todos, autonomia e soberania, a redução da dependência externa em equipamentos críticos e a garantia de que o país passa a defender os seus interesses de forma independente. Segundo benefício, geração de empregos qualificados, a criação de postos de trabalho de alto valor agregado em engenharia, ciência e tecnologia. E ainda mais um benefício: desenvolvimento tecnológico, o impulso à inovação e ao desenvolvimento de novas tecnologias com aplicações duais, civil e militar, beneficiando a economia como um todo. Mais um benefício importante: o aumento da competitividade, o fortalecimento da nossa base industrial de defesa pode levar ao desenvolvimento de produtos competitivos para a exportação brasileira, gerando divisas para o país. E último, segurança do suprimento, a garantia de que as Forças Armadas terão acesso contínuo a peças, a manutenção e a atualização de sistemas, mesmo em cenários adversos. Em suma, as compras públicas estratégicas são um instrumento poderoso e indispensável para o fortalecimento da base industrial de defesa do Brasil. Ao utilizar o poder de compra do Estado de forma inteligente e direcionada, o país não apenas equipa suas forças armadas, mas também impulsiona a inovação, gera riqueza e, acima de tudo, consolida a autonomia estratégica e soberania em um ambiente global que sabemos ser cada vez mais complexo. Fechamos a questão das compras estratégicas em defesa, passamos então ao ponto 8.2.2, o Plano Nova Indústria Brasil, Soberania e Defesa Nacionais. Esse plano Nova Indústria Brasil, NIB, lançada em 2024, é a mais recente política industrial brasileira, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento da indústria nacional até 2033. E diferente de planos anteriores, o NIB se estrutura em 6 missões estratégicas. Eu acho que é esse ponto que vai estar no seu concurso, que abordam desafios socioeconômicos e tecnológicos que são prioritários para o país. A soberania e a defesa nacional são, nesse ponto, um pilar fundamental dessa nova abordagem. Primeiro aspecto, missão 6. Tecnologias de interesse para a soberania e defesas nacionais. A relevância do setor de defesa no NIB é explicado na missão 6. Tecnologias de interesse para a soberania e defesas nacionais. Essa missão, ela reconhece a indústria de defesa não apenas como um setor estratégico para a segurança, mas também como um motor de inovação, de crescimento econômico e geração de empregos qualificados. Objetivos e metas dessa missão 6. O principal objetivo é alcançar um alto grau de autonomia na produção de tecnologias críticas para a defesa do Brasil. É uma meta, sim, ambiciosa e tem tecnologias críticas. Por que ambiciosa? Porque o plano prevê atingir 50% de autonomia na produção dessas tecnologias críticas até 2026, com uma meta ainda mais ambiciosa de 75% até 2033. E tecnologias críticas? Essas tecnologias são definidas a partir de uma lista de 39 projetos estratégicos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, PD&I, que abrangem áreas vitais como defesa, espaço e biotecnologia. E quais são as prioridades de desenvolvimento no NIB? Para alcançar essas metas, a nova indústria brasileira foca em ações voltadas para o desenvolvimento de 4 específicos tópicos: energia nuclear, sistemas de comunicação e sensoriamento, sistemas de propulsão e veículos autônomos e remotamente controlados.
Vamos ver cada um deles. Energia nuclear, essencial para a propulsão naval e para aplicações civis de alta tecnologia. Sabemos que a energia nuclear é usada na área de medicina, na área biológica e também para propulsão nas áreas militares, navais em especial. E temos ainda sistemas de comunicação e sensoriamento, que são cruciais para o comando e controle, inteligência, vigilância e reconhecimento. Sistemas de propulsão, aeronaves, embarcações e veículos terrestres, garantindo performance e autonomia. E veículos autônomos e remotamente controlados, a gente está falando de drones, aéreos, terrestres e submarinos, com vasta aplicação em vigilância, reconhecimento e combate. É importante especialmente para quê? No âmbito nacional, fiscalização de fronteiras, por exemplo. E aí temos a questão do investimento e instrumentos de fomento para a nova indústria nacional, que é a nova indústria brasileira, NIB. Prevê um volume significativo de investimentos para impulsionar essas missões, incluindo a de defesa. Os recursos financeiros. A missão 6 conta com investimento previsto de 112,9 bilhões de reais até 2033, sendo uma parte substancial proveniente de recursos públicos, como o novo PAC Defesa, e outra do setor privado, mas grande parte do setor público. Também linhas de crédito e financiamento. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e a financiadora de estudos e projetos, a FINEP, são atores-chave para o financiamento de projetos estratégicos na base industrial de defesa, incluindo linhas de crédito com juros reduzidos e financiamentos não reembolsáveis para pesquisa e desenvolvimento. E por último, para que tudo isso se torne realidade, compras públicas estratégicas. O plano reforça a importância das compras governamentais como instrumento para estimular a produção nacional e o desenvolvimento tecnológico, priorizando produtos de defesa brasileiros e exigindo a transferência de tecnologia em aquisições internacionais. Qual é o impacto? O terceiro aspecto dessa nova base industrial de defesa e soberania nacional. O Plano Nova Indústria Brasil, e em particular a sua missão 6, tem um impacto direto, transformador na nossa base industrial de defesa brasileira e na soberania nacional. Primeiro ponto, fortalecimento da base industrial de defesa. Ao direcionar investimentos e fomentar pesquisa e desenvolvimento em áreas críticas, a nova indústria brasileira busca consolidar e expandir a capacidade de produção da base industrial de defesa do Brasil, tornando-a mais competitiva e autônoma. Também busca reduzir a dependência externa, porque a meta é de 75% de domínio tecnológico em tecnologias críticas para o Brasil. É um passo ousado para diminuir a dependência de fornecedores estrangeiros, garantindo que o Brasil tenha controle sobre os meios necessários para sua própria defesa. Temos a questão da geração de conhecimento e empregos. O desenvolvimento em setores de alta tecnologia gera empregos qualificados, que é o que nós precisamos, estimula a formação de mão de obra especializada e cria um ambiente fértil para pesquisa e inovação, com benefícios que se estendem para além do setor de defesa. Lembram do uso dual, civil e militar das novas tecnologias? É o que se pretende aqui. E o efeito multiplicador do PIB. O setor de defesa é conhecido por seu alto efeito multiplicador na economia.
Investimentos na base industrial de defesa impulsionam outras cadeias produtivas e geram riqueza para o país. E a questão da soberania e o poder nacional. Ao desenvolver capacidades industriais tecnológicas próprias em áreas sensíveis, o Brasil fortalece a sua autonomia estratégica, o que se traduz em maior liberdade para conduzir a sua política externa e defender os nossos interesses em um cenário geopolítico. E aí, último ponto, dispersão geográfica da indústria. O plano também busca promoção da descentralização e do desenvolvimento industrial, fomentando polos tecnológicos e industriais em diferentes regiões do país. Em síntese, o Plano Nova Indústria Brasil, ele representa um compromisso estratégico do Estado brasileiro com o fortalecimento da sua indústria e, de forma destacada, com a base industrial de defesa. Por meio de metas ambiciosas e investimentos direcionados e uma abordagem integrada, o NIB visa impulsionar a soberania nacional e garantir a autonomia estratégica e consolidar o Brasil como um ator relevante no cenário global, capaz de produzir e dominar as tecnologias essenciais para a nossa própria segurança. Como dito, esse assunto é presença certa na sua prova. Revise essa aula, reveja na apostila os conceitos e ficamos aqui por hoje. Nos vemos na nossa próxima aula, amanhã, eixo 4, aula 29.